Boa tarde, são 16 horas e 16 minutos e nós estamos aqui ao vivo com o professor Pedro Dincal para falar um pouquinho sobre cursinhos pré-vestibulares. Você, jovem que está aí no Facebook, para um pouquinho, preste atenção e faça suas perguntas. Basta você clicar nos comentários que a gente vai estar, na medida do possível, respondendo todas as perguntas. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Né? Prazer. Agora vamos falar então sobre esse empreendimento novo, que é esse cursinho Dincal Vestibulares. Ele já está funcionando em São José do Rio Preto? Já está funcionando. Aonde que é o local? Olha, a gente está no prédio da Copem, onde nós remodelamos as salas de aula que nós locamos lá internamente, né? E fomos extremamente bem recebidos pelo pessoal da Copem. E estamos num lugar super bacana lá, realmente gostamos muito. Eu estive pessoalmente lá, vi que vocês reformaram as salas, está um ambiente bem agradável, né? Sim, sim. Então vocês remodelaram todo o ambiente. Para deixar né? no mesmo padrão que nós, de sala de aula, ou não, mesmo, vamos colocar assim, no mesmo design de sala de aula que nós temos em Bauru. Tá. Professor, eu não sei, a gente fez um teaserzinho na semana passada, um vídeo falando sobre esse evento de hoje, né? E desde o início o que me despertou a atenção é justamente o fato de vocês terem um cursinho especializado em medicina, né? Tamanha qualidade das aulas que vocês prestam lá. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais nesse tema. Então, essa ideia do curso de medicina, na verdade, surgiu quase que naturalmente pela própria estrutura, né, do nosso cursinho, que começou lá em Bauru há 14 anos atrás, lá na sala, era na sala da casa do meu irmão, né, que deu o pontapé inicial. Depois nós fomos ampliando para a casa da minha mãe, etc. Mas sempre a estrutura curricular nossa, acho que talvez porque eu sou de exatos, meu irmão é de humanas, a gente ficava brigando, puxa mais para exata, puxa mais para humanos, acabou tendo um equilíbrio muito grande, ou seja, puxando realmente bastante, né? Tanto na área de exatas quanto na área de humanas. Só que o curso de medicina hoje, se o aluno quer realmente passar nas grandes universidades, nas faculdades mais concorridas do país, ele precisa estar bem preparado em exatas, em biológicas, em humanas, ou seja, ele não pode ter ponto fraco. Ou seja, desde o início, o nosso currículo contempla então tem essa característica de puxar pesado em todos os componentes curriculares. Acabou sendo perfeito para quem quer medicina. Mas nada impede que um aluno que queira direito ou que queira engenharia faça o cursinho. Na verdade, o cursinho do Dincal é um cursinho que eu recebo alunos que querem prestar todas as áreas, certo? E aquilo que não é específico dele, por exemplo, se o cara de humanas vai fazer o nosso cursinho, ele vai ter um curso de humanas muito forte, mas ele também vai ter um curso de exatas muito forte. Ou seja, para o aluno de humanas, aquilo que seria forte em exatas vai ser um grande diferencial para ele. Mesma coisa para exatas, mas para medicina realmente é algo extremamente bem adequado. Então, você tem uma história por trás, então, são 14 anos dedicado à educação, né? Na verdade, como professor, muito mais, mas como empresário, né? Em Bauru, a escola de vocês, ela vai de que faixa etária até que faixa etária? Olha, hoje o Dincal vai dos 7 anos, ou seja, Fundamental 1, né? Até os 17 anos, o terceiro do ensino médio. Que seria o colegial. Que é o colegial, o terceiro do médio. E então, o pré-vestibular. Em Bauru também tem o cursinho pré-vestibular? Tem também. Na verdade, nós começamos com o pré-vestibular e depois nós fomos fazendo o caminho inverso. Médio, Fundamental 2 entendo. Então, e agora o Fundamental 1. Toda a expertise, todo o know-how vem do cursinho pré-vestibular. Exatamente. A gente começou como pré-vestibular. Esse trabalho que você está trazendo para São José do Rio Preto? É esse trabalho que a gente está iniciando aqui. Você estava dizendo que vocês têm uma metodologia inovadora. O que consiste basicamente essa metodologia? Olha, curioso, ela é inovadora se a gente pensar em termos de cursinho pré-vestibular. Porque ela não é simplesmente, né, a gente nunca acreditou que um preparo para o vestibular fosse somente a gente realizar um adestramento para o aluno para ele passar em determinado curso, ou seja, aquele fazer decoreba básico. Exatamente, né? A gente sempre acreditou que a gente deveria dar uma boa formação para o aluno, ou seja,
o aluno se aprofundar mais nos conceitos, ou seja, nos aspectos teóricos, tentar assimilar o conteúdo com significado, e que a nossa aposta sempre foi que isso traria para o aluno um bom resultado. Além de prepará-lo, que eu acho que é uma função do educador, principalmente do ensino médio e do cursinho, preparar o aluno para a próxima etapa, não somente para o vestibular, mas para a próxima etapa, que é a faculdade. Então, nesse sentido, né, o trabalho que a gente propõe e a gente sempre propôs esse trabalho para a preparação do aluno para o vestibular, é inovadora porque, além da gente buscar esse significado, a gente trabalha com livros didáticos. Nós não trabalhamos com sistemas de ensino, certo? Então, além desse aspecto, tem atualmente o aspecto auxílio também do acompanhamento através da tecnologia, o que tem auxiliado bastante nesse acompanhamento do aluno. Quando você fala em tecnologia, vocês têm softwares educacionais específicos, não? Sim. Na verdade, veja, a gente usa a tecnologia de N formas, do ensino fundamental ao médio, certo? Para o cursinho em específico, né, onde pode entrar, essa foi a pergunta que a gente sempre fez, porque foi o último, apesar de ter sido o primeiro curso, né, nós surgimos através do vestibular, na implementação da tecnologia, que surgiu há 10 anos com o nosso ensino médio, o pré-vestibular foi o último segmento nosso que nós conseguimos agregar algo da tecnologia. Porque adotar a tecnologia apenas para substituir um ou outro procedimento, isso é muito trivial, é o que normalmente as escolas fazem. Eu perguntei dos softwares educativos porque no início, na década de 90, eu cheguei a trabalhar com educação, inclusive nós tínhamos um trabalho junto com o professor Paulo Freire, e foi quando ele começou a surgir programas educacionais, né, multimídia. Então era uma coisa interessante porque as crianças, às vezes numa simulação, o som, a imagem, o processo era tão prazeroso que após usar esses programas, elas gravavam os conceitos com muita facilidade. Não, isso sempre teve. Isso é um uso mais, como você disse, na década de 90. Isso, exato. Então isso não é novidade. Isso a gente já fazia, sempre fez, certo? Que o uso de aplicativos educacionais em sala de aula. O aluno, hoje então, tem muitos aplicativos, principalmente através da tecnologia Apple, que a gente usa bastante. O professor demonstrava, eu tenho em sites, enfim, na própria internet, tem muita simulação que auxilia o aluno na compreensão de determinados conteúdos. Mas o ponto-chave, né, do uso mais específico para o vestibular surgiu da necessidade que a gente começou a enxergar, né, de um acompanhamento mais cuidadoso, certo, do desempenho do aluno durante esse ano de preparação. Acaba tendo um tratamento mais personalizado quando Isso. você vê que algum aluno está com alguma certa deficiência? Porque o que acontece? Qual é o grande problema? Eu sempre falo isso para os pais. Qual é o grande problema do cursinho? É a própria natureza dele, ser cursinho. Porque ser cursinho eu não tenho presença obrigatória mais. O aluno não é obrigado a assistir a aula. Ele não tem prova. O fato de ele não ter prova e não ter presença obrigatória... Não cria um compromisso, né? Isso, não cria um comprometimento pior. Ele não cria não só um comprometimento do aluno com a instituição, mas também acaba... Olha, é difícil dizer isso, mas isso ocorre. Os professores também não têm aquele mesmo vínculo entre professor e aluno como se tem no ensino médio ou no ensino fundamental. Que é fundamental, né? Exatamente. Então, para isso, a gente implementou um sistema onde o professor, ele, ao final de cada tópico, ele checa online, em tempo real, na sala de aula, como é que está o aluno. Através de um quiz, de questões, etc. Ele verifica em tempo real, ele já pega o feedback dos alunos e já tem ali na mão dele, olha só, essa questão aqui o pessoal não compreendeu. E também a coordenação sabe que alunos que estão apresentando dificuldade... Isso vai norteando o próprio trabalho passo a passo. É um termômetro para o professor, é um termômetro para o aluno, para as famílias, para a direção acompanhar os alunos. Isso já cria um vínculo maior entre professor e aluno. Além disso, o professor, ele precisa, né, no nosso sistema, também atribuir mensalmente, pelo menos colocar uma observação sobre como está o aluno. Qual é o comportamento dele, se o professor sente que ele está se empenhando, se o desempenho dele no simulado teve alguma razão, se ele foi mal ou se ele foi bem,
qual é a sensação que o professor tem do aluno. Então, queira ou não queira, o professor tem que olhar a carinha do aluno e fazer uma observação. Ou seja, o professor tem que estar mais atento a quem é esse aluno de cursinho. Veja, porque é muito comum pais e até professores pensarem da seguinte forma: o colégio já foi, agora estuda quem quer. Né? E aí, olha só, você tem um aluno que veio num sistema, normalmente, onde ele trabalhou sempre com metas, estudando para a prova, na véspera de prova, é assim que o aluno acaba estudando, fez a vida toda assim, de repente no cursinho você fala: olha, agora você vai estudar para uma prova lá no fim do ano. Você não vai ter prova nenhuma, tem os simulados, mas isso não cria um comprometimento realmente efetivo do aluno. E aí, como é que você simplesmente deixa o aluno, solta o aluno dessa forma? Então não tem como, a gente precisa ter um cuidado maior com esse aluno para que principalmente para quem quer medicina, para que esse período, né, de preparação, seja para o vestibular, não se estenda para 2, 3, 4 anos de cursinho ou até 5 anos, como a gente vê por aí. Que acontece muito, né? Sim. Você vê, às vezes, o jovem, ele fica 1, 2, 3 anos no cursinho até ingressar na faculdade. Eles estão totalmente perdidos, eles não sabem como fazer. Por mais que você faça, vamos fazer um plano de estudo, ele não sabe estudar. No caso específico do Dincal Vestibulares, você estava dizendo que a carga horária é por tempo integral? É período integral. Quais seriam esses horários? Então, como é que funciona? No nosso caso, funciona das 8 da manhã até 1 da tarde, aqui em Rio Preto. Em Bauru é diferente, das 8 até 12h40, certo? Mas é bem parecido, a estrutura é a mesma. E depois eles voltam às 2h30, certo? Tem 1h30 de almoço, das 13 até as 14h30, vão até às 4 horas. Então é amanhã e à tarde. Amanhã à tarde. Veja, eu preciso de 40 aulas semanais, isso é o mínimo que a gente precisa para poder varrer 100% do conteúdo. Né? Nós não trabalhamos com estatística, ou seja, eu vou tirar esse conteúdo porque ele tem uma baixa incidência no vestibular. Não, a gente trabalha com 100% do conteúdo, porque a gente não pode correr risco. Como se fizesse, certo? Uma revisão de tudo, né? De tudo. Certo? E esse também é um outro problema. O aluno normalmente vem para a gente para fazer cursinho conosco, eles não vêm 100% preparados, ou seja, eles não tiveram 100% do conteúdo no ensino médio. Porque o ensino médio, infelizmente, virou sinônimo de preparação para o vestibular. Ou seja, o ensino médio já é quase um cursinho. Ou seja, já vem os sistemas apostilados, ele estuda aquilo que cai no vestibular. Seja, até meio superficial, né? Por isso que você acaba tendo que se aprofundar no cursinho. Sim, né? A gente tem que dar... Olha, muitas vezes, não só eles têm uma visão superficial do conteúdo, fragmentada, pouco contextualizada, sem significado, e às vezes, muitas vezes, faltando componentes curriculares, o aluno chega, então, zerado, praticamente, quando ele começa o cursinho. Por quê? Porque ele não vai registrar, não vai guardar aquilo que ele não viu significado algum. Se ele estudou primeiro, segundo, terceiro colegial, e o único argumento que ele ouviu em sala de aula, olha, se estuda essa matéria, é muito importante porque cai no vestibular. Esse foi o argumento que o aluno ouviu os 3 anos de ensino médio. Certo? Se ele não passou no vestibular e ele usou aquilo para tentar entrar no vestibular, o ano seguinte, depois das férias, ele vem praticamente zerado. Então a gente tem que começar do zero e fazer esse preparo todo com ele. Se ele não tem importância, se ele não entende, né, acaba sendo um conhecimento... Exatamente. Veja, novamente, o grande problema hoje do vestibular, veja, que deveria ser natural, ao não ser no 3º ano, ele já tinha que estar preparado. É claro que tem um excesso de procura por determinadas áreas, como medicina, por exemplo, ok, gera uma certa concorrência. Mas a dificuldade extrema que o aluno está encontrando para entrar vem do fato dele estar fazendo o ensino médio, na nossa opinião, com uma visão totalmente equivocada sobre o conhecimento. Ou seja, o conhecimento que ele tem que adquirir no ensino médio não é simplesmente pragmático, ele tem que aprender aquilo porque cai no vestibular. Certo? Então, como ele não vê significado efetivo nisso, ele não registra. E daí vem essa dificuldade que ele tem para realmente ingressar no vestibular depois de terminar o ensino médio. Olha, estamos conversando aqui com o professor e diretor Pedro Dincal, que está trazendo para Rio Preto um novo conceito em cursinhos pré-vestibulares. É a Dincal
pré-vestibular. É um cursinho que tem uma metodologia que o professor está explicando aqui. A carga horária é em tempo integral. Ele tem como objetivo não só fazer com que os estudantes ingressem em universidades de medicina, que são super concorridas, mas acaba preparando para qualquer outro curso, né? Tamanha a qualidade desse trabalho que é desenvolvido. Então, se você é estudante, se esse ano você está batalhando, vai estudar, fazer cursinho pré-vestibular, você tem dúvidas com relação a conteúdo, metodologia, participe da nossa live, entre no comentário, faça a sua pergunta, que o professor está aqui à nossa disposição para sanar as dúvidas de vocês aí. Eu sei que para quem está ingressando numa universidade, eu sei que é uma fase bastante complicada, então a gente vai usar aqui toda a expertise do professor para tentar esclarecer. A gente tem alguma pergunta aí? Ok. Então a gente dá prosseguimento aqui, mas estamos abertos para vocês participarem aqui dessa live ao vivo do Facebook aqui do Diário da Região. Professor, outra coisa, eu queria que você me falasse um pouquinho dos professores que compõem a tua equipe, né? Sim. Existe algum trabalho específico que você faz, alguma orientação que você dá para esses professores que vão lidar com esses jovens? Bom, primeiro, né, qual é o perfil de professor que eu busco, né, e qual é o que nós temos aqui? Bom, primeiro, são todos aqui, acho que posso dizer que quase 100% dos professores são aqui da cidade de Rio Preto, já trabalham aqui em pré-vestibulares, mas foram selecionados principalmente pelo seu enorme conhecimento teórico, né, além da experiência em preparação para o vestibular, mas principalmente pelo conhecimento teórico, porque para trabalhar o material, o nível de livro didático que nós trabalhamos, o professor tem que ser um excelente profissional na sua área. Você pessoalmente faz as entrevistas? Fiz entrevista você que com faz todos, a escolha sim, desses sim. profissionais? Sim, eu entrevistei cada um desses profissionais que nós temos na nossa equipe atualmente. Tá? Quando começa, já pode ser feitas as inscrições? Sim, as eu não sei matrículas, se pode falar sim. de valores, não sei. Eu queria que você desse para quem tiver interesse... as matrículas estão abertas. Eu acho que o legal é o pai do aluno ou o aluno, eles procurarem, ligarem para a gente, agendarem uma entrevista, certo? A gente sempre... Depois vocês vão ver aqui, vai ter o telefone para poder entrar em contato com o professor Pedro Dincal. Isso. E tem também o site aqui já de Rio Preto, né? É importante ele agendar uma entrevista para conhecer realmente o material, a metodologia, e lá sim a gente mostrar realmente quem são os professores, certo? Você perguntou também qual o preparo, se a gente faz algum preparo específico. Veja, a gente faz a capacitação do profissional para a utilização do sistema, mas principalmente a gente trabalha muito a questão pedagógica, né? Pedindo para o professor que está habituado ao trabalhar em pré-vestibular ter um certo, talvez até distanciamento entre ele e o aluno, para se aproximar realmente do aluno, das dúvidas do aluno, ter um trabalho mais humano, mais próximo ao aluno e aprofundar realmente o conteúdo programático e tirar dele aquele significado realmente que o aluno precisa para compreender os conteúdos programáticos, certo? Então, além de fazer essa parte pedagógica, tem, claro, o treino ou a capacitação da parte tecnológica que a gente faz. O aluno faz a matrícula, ele já ganha o material didático? Veja, sim, os livros já vêm junto, etc. Eu não gostaria de falar valores, sim, pelo seguinte, eu acho que nesse bate-papo é legal a gente discutir o conceito, as ideias, né? As ideias, os conceitos, etc. Né? Não gostaria nem de divulgar os nomes dos professores, que são professores renomados aqui da cidade, até para não ferir com a ética com relação a outros pré-vestibulares aqui da cidade, que nós respeitamos todos eles. Então, a gente mostra para o pai, para a família, olha, são esses professores, provavelmente eles devem conhecer, e que aqui irão trabalhar dentro dessa metodologia. Tá. Certo? O endereço, então, é o mesmo da Copem, né? É o mesmo da Copem. Para quem está nos ouvindo e tem o interesse de conhecer mais a fundo, de ir lá,
Tem um horário específico? Olha, nós estamos atendendo de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6, isso é até sexta, né? E sábado das 8 até as 13. Tá? Já está em pleno funcionamento já está em pleno aqui funcionamento. Tá? Então já temos várias entrevistas agendadas, matrículas realizadas, etc. E para fazer um trabalho, novamente, a ideia nossa, quando a gente decidiu ir para Rio Preto, foi a seguinte: olha, vamos para Rio Preto, mas a ideia é montar uma única sala, fazer um trabalho de excelência, mostrar para a cidade esse trabalho, o resultado final, ao final do ano mostrar esse resultado. Tá? Então as vagas são extremamente limitadas. Na verdade, você não está preocupado com a quantidade, você quer qualidade. A gente está lá com uma única sala, poderíamos abrir 2, 3, a gente teria essa possibilidade de espaço, a gente está querendo abrir uma única sala de cursinho pré-vestibular, focar realmente na qualidade dos profissionais e do material e da nossa metodologia e mostrar o resultado final, realmente, para a população aqui de Rio Preto e região. Entendo, muito bacana. Essa é a ideia nossa. Professor, eu fico muito feliz com a sua presença. O que precisar pode contar conosco, nós estamos à disposição. Tá certo. Sucesso para esse novo empreendimento. Obrigado. Para esses alunos, né? Sim. Tudo de bom e que eles, no fim do ano, sejam contemplados com uma vaga na tão sonhada universidade. Cada um tem o seu curso, o seu, né? Mas que eles consigam... É o que a gente torce, né? Conquistar os sonhos deles, né? É um momento difícil para o aluno. É difícil. Né? Porque ele saiu do colégio, não está na faculdade, veja, ele está numa situação realmente complicada. Um período de transição, pressão da família. Dos amigos, da família. Às vezes ele não sabe muito bem o que quer. Exatamente. Precisa de uma orientação. Então a gente está lá para auxiliar o aluno nesse período. Tá? E para... Até uma orientação vocacional, às vezes ele nem sabe exatamente, a gente inclusive tem que fazer esse papel também. A gente tem psicólogo para isso, inclusive. Vocês têm até... Tem psicólogo, etc., para fazer orientação profissional. Porque às vezes o aluno, ele fala, às vezes que é medicina, mas não é medicina. Né? Às vezes é outro curso, etc. A gente precisa auxiliar o aluno, né, para que ele atinja aquilo que ele realmente sonha. Né? E para que ele seja feliz, né? Claro, com certeza. É isso aí. Professor, muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui, viu? Imagina. Obrigado. Até logo. E agora a gente, então, tá aí os dados, as informações sobre o cursinho Dincal Vestibulares, que o professor Pedro aqui está inaugurando aqui em São José do Rio Preto. E com isso a gente termina a nossa live de hoje. Muito obrigado. Obrigado.